Bom, pessoal, agora nós vamos discutir então as estruturas organizacionais. Eu acredito que vocês já tenham visto esse tópico em alguma outra disciplina de administração, ministrado por algum outro professor, mas esse conteúdo tem influência direta nos resultados do projeto em função da estrutura organizacional definir, entre outras coisas, como vai ser a alocação dos recursos do projeto, é, quem vai gerenciar o projeto, qual é a autonomia do gerente de projetos, entre outros fatores. Então, nós vamos discutir aqui rapidamente a estrutura funcional tradicional, a estrutura funcional com característica de Project Expeditor e a estrutura funcional com características de um Project Coordinator. Também vamos discutir a estrutura matricial fraca, balanceada e forte e o tipo de organização mais projetizada. Bom, a estrutura funcional e hierárquica ela é uma estrutura muito bem conhecida por nós, é uma estrutura na qual ela também é conhecida como estrutura departamentizada. Então, ela é uma estrutura na qual você tem vários departamentos, várias pessoas que executam a sua função e tem um líder funcional dentro do seu departamento. Entre as vantagens desse tipo de estrutura é que as pessoas se reportam a apenas um gerente ou a um líder funcional. Em função da pessoa estar trabalhando num departamento, sempre dentro de uma área especializada, existe um desenvolvimento mais fácil de excelência técnica ou a criação de especialistas. Os objetivos e prioridades do trabalho da pessoa e não necessariamente do projeto, eles estão mais claros, né? E normalmente existe uma sinergia mais fácil entre especialistas. As pessoas sempre falam a mesma língua. Então, é uma estrutura na qual realmente existe essa sinergia. E normalmente é fácil gerenciar especialistas também, principalmente quando você está trabalhando com atividades dentro do contexto desses especialistas. Existem algumas desvantagens em relação a essa estrutura, especialmente no que se refere à execução de projetos, porque existe dificuldade na coordenação entre funções diferentes quando você tem um projeto. Existe um conflito de interesses entre funções diferentes. Como eu falei, normalmente na estrutura funcional não há responsáveis por projetos multifuncionais, ou seja, projetos que estão na horizontal em relação à figura exibida 2 slides atrás, né? Então, quer dizer, quando existe um projeto que precisa ser executado e que precisa de profissionais que estão em vários departamentos diferentes, essa estrutura funcional ela não suporta esse tipo de projeto. E aí existe uma subordinação dos objetivos da gerência aos objetivos técnicos da função. Bom, existem algumas variações dessa estrutura funcional. A primeira variação é o Project Expeditor. Nessa variação, nós também temos uma estrutura funcional departamentizada, e aí nós precisamos executar um projeto e existe um cara com um papel de líder de projeto, um papel bem fraco de líder de projeto, ele tem pouca autoridade formal em relação aos profissionais, ele tem mais uma função de facilitador, no sentido de ser responsável por assegurar a chegada a tempo de material, responsável pelo fechamento das atividades. Ele precisa ser criativo porque ele não tem autoridade formal sobre as pessoas, então ele tem que arrumar uma forma de persuadir não só os gerentes funcionais para manter o projeto em andamento, como também persuadir os profissionais que vão compartilhar aí de não só compartilhar tarefas com o seu departamento, mas também com o projeto no qual ele está sendo executado. Então esse cara é um cara que toma poucas decisões e que tem que ter um papel aí de comunicação bem importante na execução de projetos. Existe também a estrutura funcional na qual existe um papel chamado Project Coordinator. Esse Project Coordinator ele já tem uma autoridade um pouquinho mais formal em relação aos profissionais do projeto,
ele se reporta diretamente para a parte executiva da empresa. Então, ele é uma pessoa da equipe que foi movido das suas atribuições regulares para poder reportar os resultados da execução de um projeto diretamente para o nível mais alto da organização. Como eu falei, ele tem autoridade total para designar pessoas em atividades multifuncionais, ou seja, atividades de vários departamentos diferentes, mas, no entanto, o gerente funcional ainda é o responsável pelo desempenho dos trabalhadores. Entre os problemas que podem surgir a partir desse papel de Project Coordinator é que a autoridade dele é compartilhada, ou seja, na verdade, ele tem autoridade sobre as pessoas, mas as pessoas também precisam se reportar para o líder funcional desse departamento. E aí, sempre que a gente tem uma autoridade compartilhada, existe uma grande chance de ocorrer conflitos de interesse em relação à execução das atividades desse profissional que está trabalhando dentro de uma área funcional, que ele precisa executar algumas atividades dentro do seu departamento e precisa executar atividades que estão dentro do departamento dele, mas que são atividades de um projeto, que é um contexto diferente. Então, existe grandes chances de se ter conflito nesse tipo de configuração aí, desse tipo de matriz organizacional. E aí nós temos um terceiro tipo de estrutura organizacional. Na verdade é um segundo, né? Aquele primeiro tipo de estrutura funcional, nós tínhamos a estrutura funcional com algumas características diferentes em relação à necessidade de execução de projetos. E agora nós temos um segundo tipo de estrutura, a estrutura matricial, e essa estrutura matricial ela também tem variações, né? Nós temos estruturas matriciais fracas, moderadas e fortes. O que muda basicamente nessa estrutura matricial, o que determina se ela é fraca, moderada ou forte, é a autonomia do gerente de projetos em relação à sua autoridade em relação aos profissionais que estão dentro de cada departamento. Mas nessa estrutura matricial, nós temos o papel de um gerente de projetos. Nas estruturas anteriores na funcional, perceba que elas ainda têm a estrutura matricial fraca, especialmente, ela tem muita coisa em comum com a estrutura funcional, porque todas elas têm departamentos, e o que difere principalmente delas é a presença, a função de um gerente de projetos com mais ou menos autonomia. Entre as vantagens, então, quer dizer, a estrutura matricial ela é uma estrutura na qual nós temos departamentos também, mas, no entanto, nós temos um gerente de projeto que tem autonomia, um pouquinho mais ou um pouquinho menos de autonomia para executar os projetos dentro da organização, projetos multifuncionais. Então, entre as vantagens, nós temos os objetivos do projeto são mais visíveis em relação à estrutura funcional, melhora o controle de recursos do ponto de vista do gerente de projetos, existe uma maximização na utilização dos recursos escassos, por quê? Porque normalmente quando você tem uma estrutura, vou colocar o outro extremo agora, que é a estrutura projetizada. Na estrutura projetizada, existe uma rotatividade muito grande dos profissionais. E essa rotatividade ela pode inclusive gerar um pouco de ociosidade no final do projeto. Às vezes você tem o projeto está com 90% de execução e esses 10% finais consomem muito tempo, porque existe uma insegurança em relação ao futuro do profissional dentro da empresa, ele tem medo de ser demitido e às vezes acaba trabalhando um pouco menos. E uma outra questão a respeito desse tópico de maximização dos recursos escassos é que se o profissional estiver ocioso no projeto, ele pode trabalhar nas atividades cotidianas do departamento dele. Então você consegue maximizar essa utilização do recurso. Ele está trabalhando no projeto, ele está trabalhando em atividades cotidianas do seu departamento. Então isso também, a maximização na utilização desses recursos escassos também melhora a alocação dos recursos que estavam ociosos. Tá? Existe uma melhor coordenação dos projetos. Por outro lado, mais uma vez nós temos o problema de ter mais um gerente
para cada profissional do projeto, ou seja, existe um gerente de projetos e um líder ou um gerente funcional, e isso aí vai gerar algum conflito em algum momento. Então, existem problemas de alocação de recursos exigindo negociação e um diálogo entre o gerente de projetos e o gerente funcional. Então, quer dizer, esse tipo de estrutura, ela não permite que existam gerentes, nem gerentes funcionais, nem gerentes de projetos que sejam muito truculentos e que sejam intransigentes, ou seja, existe uma necessidade, mais uma vez, de comunicação, existem necessidades de habilidades interpessoais, de negociação, de gestão de conflitos. Então, existe necessidade de processos e procedimentos bem definidos, até para atribuição de atividade, e os gerentes funcionais podem ter prioridades diferentes dos gerentes de projetos. Então, como eu acabei de falar, existe alto potencial de conflito. Por fim, nós chegamos na estrutura projetizada ou por projetos. Essa estrutura é a estrutura mais adequada para a execução de projetos. Algumas pesquisas indicam que a tendência de sucesso na execução de projetos, mais uma vez, são disciplinas de gerenciamento de projetos, então estou discutindo tudo do ponto de vista de gerenciamento de projetos, mas a tendência é que a probabilidade de sucesso do projeto aumente de acordo com que a gente caminhe em direção à estrutura projetizada de projetos. Essa é uma estrutura orientada a resultados, as responsabilidades são claras, a comunicação é efetiva, nós temos só o gerente de projetos executando o projeto, a coordenação de tarefas multifuncionais é facilitada, porque você não tem 2 gerentes de projetos ao mesmo tempo. A identidade, existe uma motivação na execução do projeto e existe alto poder de adaptabilidade, né? Entre as desvantagens em relação a essa estrutura organizacional, o desenvolvimento de know-how é limitado em função da gente não ter, não criar com muita facilidade especialistas. Em função da alta rotatividade e da instabilidade de emprego, pode haver perda da memória corporativa quando o projeto é finalizado, essa pessoa é demitida ou vai embora, né? Essa estrutura temporária ela gera essa instabilidade, né? Você pode ter funções de trabalho duplicado e por aí vai, tá? Bom, essa figura ela descreve bem o nível de autoridade do gerente de projetos dentro da estrutura funcional, que é muito pouca autoridade do gerente de projeto, e aí você tem o papel de um gerente funcional, que tem uma autoridade grande, e a autoridade do líder funcional, do gerente funcional, ela diminui quando a gente caminha da matriz fraca para balanceada, para matriz forte, e esse papel praticamente não existe na estrutura projetizada. O contrário ocorre com o papel do gerente de projetos. A autoridade do gerente de projetos ela é muito baixa ou quase não existe na estrutura funcional, por isso que existe aqueles papéis de Project Coordinator, Project Expeditor, e a autoridade do gerente de projetos ela começa a aumentar quando a gente caminha da matriz fraca para a matriz balanceada e matriz forte. Bom, existem algumas outras estruturas organizacionais dentro de uma empresa. O PMO é uma delas, é o Project Management Office, é a estrutura chamada de escritório de projeto. Ele pode variar aí o seu papel numa empresa desde uma assessoria limitada, a recomendação de políticas e procedimentos, concessão formal de autoridade para a gerência executiva. Tá? O PMO ele pode ser implantado em qualquer organização citada anteriormente, mas a probabilidade de sucesso dessa organização é maior quando nós estamos trabalhando aí ou com uma matriz forte ou com uma estrutura projetizada. Tá? O PMO tem sido utilizado muito em grandes empresas atualmente. Tá? Então, o PMO ele é uma estrutura normalmente de apoio aqui, tá? Ela se reporta à presidência da empresa e ele apoia os projetos, tanto definindo então políticas, procedimentos, até definindo gerentes de projetos diretamente para os projetos, ok? Eu vou finalizar aqui essa aula, nosso tempo já está acabando. Na próxima aula nós trataremos sucintamente dos conceitos de programa e portfólio. Um abraço, até a próxima aula.